Boa tarde. Tem crente aí? Hoje é culto de crente, né? O pastor sempre fala, hoje é culto de crente. E hoje eu trouxe uma palavra para crente. Deixa eu começar dizendo para vocês que eu estava no meu momento de devocional, TSD, como vocês queiram chamar. E aí eu coloco meu violão lá, às vezes eu toco, às vezes eu coloco alguma música na caixinha, né? Algum louvor na caixinha. E nesse dia eu coloquei um louvor na caixinha e ele fica tocando louvores aleatórios, né? Não é a playlist formada por nós, né? Ele vai ali tocando um após outro, um após outro, um após outro. De repente tocou um louvor que eu não sou acostumado a ouvir, não tinha... Acho que eu ouvi uma vez, talvez, aqui na igreja, mas não tinha o costume de ouvi-lo, né? Não fazia parte assim da minha playlist, né? Como o povo fala hoje em dia. E, deixa eu ver aqui, e esse louvor dizia no refrão o seguinte: importa que ele cresça maior do que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Esse era o refrão desse louvor que eu não conhecia bem, mas quando esse louvor começou a tocar na caixinha, o Senhor começou a ministrar ao meu espírito a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O título dessa palavra de hoje chama-se Único. Único, que é também o título desse louvor, né? Único. Que importa que ele cresça maior do que toda sombra que a gente projetou, importa que ele seja o único Senhor. Então vamos lá para o texto, Efésios 1:15, nós vamos ler do 15 ao 23. Aleluia. Efésios 1, a partir do versículo 15. Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, para com que os que cremos segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Queridos, nós somos crentes, culto de crente. Quem é crente aqui? Quem aceitou o Senhor Jesus? Levante a mão e não tenha vergonha e fica com a mão estendida assim para me ver. Você aceitou o Senhor Jesus? Fica assim, ó. Amém. Você aceitou o Senhor Jesus. Então, Ele é teu Senhor, né? E a nossa palavra hoje, ela vai nos mostrar o seguinte. Nos mostrar não, na verdade, nos lembrar, né?
Porque isso é uma coisa que nós sabemos. Muitas vezes nós sabemos apenas na nossa mente, ou no assentimento mental chamado, né? Mas é necessário, como Paulo está dizendo aqui nesse texto, que haja uma revelação da pessoa de Jesus. O que é uma revelação da pessoa de Jesus? Queridos, vou falar por mim, eu só posso falar por mim. Se eu tivesse a verdadeira revelação de quem é o Senhor a quem eu sirvo, eu não andava como eu ando. Eu tenho que assumir isso. Você raciocine com você, pense, analise e veja se você está andando de forma digna ao seu chamamento, como Paulo fala, com revelação de quem é o Senhor Jesus, quem é a pessoa que você serve. Porque essa palavra veio dizer para nós hoje que o Senhor Jesus, ele é único. E vamos tentar, aqui, claro que eu não tenho a menor condição de trazer uma revelação do Senhor Jesus para você. Mas a minha ideia hoje aqui, nem tenho tempo disponível para a gente falar e estudar a respeito disso. Mas a minha intenção hoje é jogar uma centelha, para que você comece a pensar a respeito disso. E aí nas suas orações, na sua casa, nos seus devocionais, você começa a pedir a quem de fato pode trazer revelação do Senhor Jesus para a sua vida, que é o Espírito Santo. Eu quero apenas jogar essa centelha, acender essa centelha, para que você saia daqui com essa vontade dentro de você de orar e dizer: Espírito Santo, abre meus olhos e me mostra quem é o Senhor a quem eu sirvo. Traz revelação ao meu espírito de quem é o Senhor a quem eu sirvo. Amém? Jesus é único. E por que ele é único? Se você prestar atenção, ele é chamado de unigênito. A palavra unigênito em si já diz que é filho único. Começa por aqui, a revelação, né? Unigênito é filho único. Se você também prestar atenção nos textos da Bíblia, você vai perceber uma coisa, que nos textos da Bíblia nunca Jesus é chamado de um filho, né? Por exemplo, eu vou falar aqui da minha irmã Isabel. Vocês pensam que eu esqueci, né? Esqueci. Isabel. Vou falar da minha irmã Isabel. Eu digo, a Isabel é uma filha de Deus. Pastor Diego é um filho de Deus. Eu, Oswaldo, sou um filho de Deus. Agora, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, ela não diz que ele é um filho de Deus, ela diz que ele é o Filho. Ele não é um filho, ele é o Filho. Por que isso? Porque ele é único. E tem vários textos que vão nos dizer o porquê que ele é único. Mas eu vou aqui, como eu disse, só lançar uma centelha, né? Então Jesus, ele é único por quê? Porque nessa condição de unigênito, só ele tem um relacionamento com Deus de uma forma diferente da nossa. Só ele teve relacionamento de Deus, vamos dizer assim, cara a cara. Outra coisa que ele se torna único, ele é eterno. Ele veio de lá, ele já existia antes de todas as coisas. Isso também o torna único. Deixa eu dizer mais algumas coisas que faz você perceber e entender que o Senhor é único. O Senhor é único porque ele não tem pecado. Quem não tem pecado? Apenas o Senhor Jesus. Ele é o Santo de Deus. Ele é único porque ele é o Salvador. O único que poderia carregar o meu e o seu pecado. Não existe outro. Ele é único porque ele tem poder
Ele tem poder para te dar a vida. Ele tem poder para dar a vida a quem ele quiser. Quem tem poder de dar vida? Só Jesus. Ele é único, pois só a ele foi confiado julgamento. Ele é o único qualificado, não existe outro. Ele é o único qualificado para julgar o mundo. Está pegando o que eu estou dizendo? Isso aqui é um resumo dos resumos que eu estou fazendo, só para lançar uma centelha. Ele é único, pois só ele nasceu de uma virgem. Ninguém mais, nem no tempo passado, nem no tempo presente, e nem no tempo vindouro ou no tempo futuro, vai nascer de uma virgem. Só Jesus nasceu de uma virgem pela ação do Espírito Santo. E ele é único, não para finalizar aqui, se eu fosse te falar aqui o porquê de ele ser único, a gente ia ficar aqui, ó. E o ideal é que cada tópico desse que eu estou falando para você, que ele é único porque ele é santo, ele é único porque ele é eterno, ele é único porque ele é salvador, ele é único porque ele é o único que dá a vida, ele é único porque só a ele foi confiado, só ele está qualificado para julgar o mundo, ele é único porque só ele nasceu de uma virgem, e ele é único porque só ele governará este mundo. Só Jesus, de fato, governará este mundo. Porque nós tivemos vários reis, nós tivemos vários governadores, e ainda temos vários governadores sobre as nações. Mas quem dele permaneceu? Todos os tronos, todos os grandes reis, que eram tidos, às vezes, até como semideuses, tidos por eles próprios e pelo povo, como semideuses. Cadê eles? Cadê os seus reinos? Cadê Roma? Cadê Babilônia? Cadê o poderoso Egito? Todos eles passaram. Todos eles findaram. Como também os grandes reinos que nós temos hoje, Estados Unidos, China, Rússia, esses também passarão. O único que não passa é o reino dos céus, ao qual o governador, o rei, é Jesus. Isso aqui é só uma simples explanação, um simples lembrete de quem é o nosso Senhor. Agora, se nós realmente tivéssemos a revelação, os nossos olhos iluminados para saber disso, me diga se nós andaríamos como nós andamos. Mas, irmão Oswaldo, não sei o senhor, mas como é que o senhor anda? Que o senhor está dizendo aí que como nós andamos. O crente, ele anda por fé. Como é que anda a nossa fé? A nossa fé é baseada em quê? A nossa fé é baseada na pessoa do Senhor Jesus. E se eu o conheço, se eu conheço todo o seu poder, se eu conheço todas essas coisas que eu relatei para você, lhe dizendo que ele é o único, nós andaríamos num nível de fé diferente. Um nível de fé diferente. Eu queria ler com você Colossenses capítulo 1.
Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 13. Amém? Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Sei que vocês já leram esses textos várias vezes. Mas será que nós temos de fato a revelação do que é que Paulo fala aqui, nesse texto, a respeito da pessoa de Jesus? Querido, esse texto é bonito, mas ele não é uma poesia. Ele não é um texto que, ao ler, eu emocione a minha alma, fique emocionado com a minha alma, por causa das belezas da palavra que Paulo fala aqui. Esse texto, ele é, na verdade, uma revelação poderosa da pessoa de Jesus. Por isso que Paulo diz à igreja em Efésios: sabendo da fé que há em vós, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do teu entendimento, para você saber. Aí ele começa a descrever a pessoa de Jesus. Eu quero fazer aqui a mesma coisa hoje. Sabendo da fé, eu não estou dizendo que vocês não têm fé. Não estou dizendo que eu não tenha fé. Não estou dizendo que você não tenha caminhado em fé. Mas eu estou dizendo que existe uma fé num nível muito maior. E que nesse tempo que nós vivemos, que se aproxima o fim, nós vamos precisar viver e exercitar essa fé em nível maior. Não vamos poder estar vivendo nesse nível de fé que nós vivemos. E eu não sei se você se lembra, mas se você não se lembra, eu quero te lembrar. A nossa igreja chama-se Triunfo Glorioso da Fé. Triunfo glorioso da fé. Quando eu falo, eu sempre me lembro o seguinte: a fé por si já é muita coisa. Agora, um triunfo, ele ainda é glorioso. Gente, revelação de que, primeiro, o que é triunfo? Quando nós falamos em triunfo, a primeira coisa que vem à minha cabeça é o triunfo do Senhor Jesus na cruz. Isso é triunfo. E se nós temos um nome de triunfo, e esse triunfo ainda é por cima, glorioso. Então essa fé tem que ser uma fé em um nível acima. Não uma fé, se é que eu posso, entre aspas, dizer, uma fé comum. Você me entende?
Eu não posso andar e caminhar em um nível de fé comum. Depois eu vou falar para vocês, um pouco mais na frente, porque o Senhor ele trabalha muito comigo assim, eu não sei com você, mas comigo ele trabalha muito me fazendo pergunta. E cada pergunta é uma chicotada daquelas. Eu ainda tenho que fazer isso. Eu tenho que anotar todas as perguntas que Deus me faz. Por quê? Uma vez anotando todas as perguntas que Ele me faz, eu vou começar a dar checklist nelas. Deus tem falado com você? O que é que Ele tem falado com você? Coloque lá no seu caderno as coisas que Ele tem falado com você. E aí depois, sabe o que é que você faz? Igual que a gente faz quando a gente vai fazer os nossos pagamentos do mês. Luz, checklist. Água, cartão. Aí tu coloca lá. Eu vou fazer isso, tá? Estou em dívida também, tenho que fazer também. Vou colocar todas essas perguntas que o Senhor tem feito a mim e vou começar a fazer. Checklist. Ok. Porque a cada passo que eu puder colocar um ok naquilo que o Senhor tem me perguntado, naquilo que o Senhor tem me instigado a mudar, e eu conseguir dar um ok, eu estou aumentando o meu nível de fé. Mas se eu não faço isso, eu apenas escuto o que o Senhor está me perguntando, ou o que o Senhor está me dizendo, e simplesmente, depois eu acabo esquecendo, eu me mantenho no mesmo nível de fé que estou, ou até pior. Esfrio. Então esse é um procedimento, o Senhor fala com você, eu tenho certeza que fala, então comece a escrever o que Ele falou. E comece a dar o checklist, é checklist chama, né? Estou tentando ser chique, eu não sei muito dessas coisas não. Aquele negocinho verde assim, né? Bota. Cheque. Obrigado, meu filho. Cheque é o negócio, lista é a lista. É mesmo, isso é verdade. Então, ó, o cheque. O Senhor falou. Cheque, ok, cheque. Irmão, quando tu terminar a lista, tu vai estar andando em um nível de fé diferente. Isso aqui é atentar ao que o Senhor te fala, é abrir o ouvido, escutar o Senhor e fazer de acordo com aquilo que Ele te disse para fazer. Depois eu falo o que é que Deus me disse, porque eu dou o maior valor, uma coisa que eu gosto, é jogar a responsabilidade para a igreja, não ficar sozinho. Eu compartilho. Ele fala comigo, a partir do momento que eu lanço para vocês, eu estou nessa junto com vocês, eu não estou mais sozinho. E eu vou lançar também essa de hoje. Amém? Sim. Vamos ler aqui o texto de Mateus 16. Hoje é culto de Santa Ceia. Vamos já celebrar nossa ceia. É culto de cura. É culto de renovação. É culto de renovo. E nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o Senhor Jesus. A revelação de que o Senhor Jesus, de quem é a pessoa do Senhor Jesus, Ele é único. O texto é Mateus... O capítulo é 16, o versículo é 13. Diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou repetir. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas,
Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Até aqui. Queridos, muito conhecida essa passagem, todos nós conhecemos. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu tive um vislumbre um pouco diferente. Por quê? Vocês sabem que nessa passagem aqui, tem algumas pessoas, né, que acreditam, né, naquela alegoria, eu vou chamar de alegoria, que Pedro recebeu uma argola, aquele negócio, passando uma argola, cheio de chave de porteiro, segurando aquela argola, e ele está lá na porta do céu, segurando um bocado de chave, para abrir as portas do céu para quando você chegar lá. Ele é o porteiro do céu. Tem gente que tem esse vislumbre, que Pedro é o porteiro do céu, com uma mão cheia de chaves, um negócio segurando aqui, cheio de chaves, porque o Senhor Jesus disse para ele que entregaria as chaves do céu. Muito bem. Eu comecei a olhar para esse texto aqui, e eu tive um segundo vislumbre. Não precisa concordar comigo. Você vê o que eu vou dizer, analisa e tira suas conclusões. Eu não gosto de dizer, Deus me revelou. Não gosto. Eu gosto de lhe dizer que eu estava olhando, estava lendo, e eu tive esse vislumbre. Né? De quê? Aqui o Senhor diz assim, depois que Pedro fala que ele é o Filho do Deus vivo. Ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro. Pedro significa pedra. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí começa. Dar-te-ei as chaves dos céus. Dar-te-ei as chaves dos céus. Querido, para que serve uma chave? Chave só tem uma função. Abrir porta. Não tem outra função. Chave é para abrir porta. Ele disse para Pedro que daria a chave. Depois ele continua. Né? Te darei a chave do reino dos céus. Aí ele começa. O que ligares na terra será ligados no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Eu só consigo olhar para cá e ver duas coisas. Ele está falando com Pedro, mas ele está falando comigo e ele está falando com você. Ele está falando comigo e está falando com você. Eu quero dizer para você que o nosso tema hoje é único, revelação a respeito da pessoa de Jesus. O que é que Pedro tinha acabado de fazer aqui? Ele tinha acabado de ter a revelação perfeita de quem é o Senhor Jesus. Após ele dizer aquilo, o Senhor começou a falar essas palavras que nós lemos aqui. O que é que eu consigo ver aqui? Quando os teus olhos são iluminados, desvendados, para você ter a certeza, a certa revelação de quem é Jesus, ele vai te dar a chave do céu. Tu vai ficar de porteiro no céu? Não. Ele vai te dar a chave, ou seja, a partir daquela revelação de quem é a pessoa de Jesus, você vai ter portas abertas. Você não vai mais andar do mesmo jeito. Ele vai te entregar chave. Ele vai te entregar para que portas, novas portas, nós estamos falando aqui de coisas sobrenaturais. Porque nada no céu é natural. Nada que vem do céu é natural, é sobrenatural. Quando os seus olhos, os olhos do seu entendimento forem abertos, o Senhor vai te dar uma chave, ou seja, ele vai te abrir portas. Aí ele continua. O que tu, Pedro, ligares no céu,
será ligado na terra. E o que tu desligares no céu será desligado na terra. Isso aqui está falando de quê? Autoridade. Quando nós temos a revelação, quando os nossos olhos são iluminados e nós temos a revelação da pessoa de Jesus Cristo, o Senhor nos entrega autoridade no mundo espiritual. A ponto de nós conseguirmos fazer o quê? O que está no céu, eu trago para a terra. O que está no céu, eu vou buscar. Deus me deu a autoridade de eu buscar o que está no céu, trazer para a terra. Pegar o que é sobrenatural, trazer para o mundo natural. Isso aqui é andar em um nível de fé diferente. É andar de modo diferente. A pergunta é, quem deseja isso? Ou você está satisfeito no nível de fé que você anda? Você está satisfeito no nível que você tem hoje de comunhão com o Senhor? Eu não estou. Isso é um constante conflito meu. Porque sei que o Senhor queria que eu estivesse num nível diferente ao que eu me encontro. Mas me falta a revelação de quem eu sirvo. De quem é o meu Senhor e de tudo que Ele conquistou. Mas uma vez tendo essa revelação, Ele vai me dar a chave do céu, Ele vai abrir portas para mim e Ele vai me dar autoridade para que eu possa andar em um nível diferente, ligando coisas do céu à terra. Imagine, querido, você com a autoridade de abrir sua boca, falar, profetizar, dizer, e na hora que você falar, o que é que o Senhor faz? Ele liga, ele pega aquilo que você falou, traz do céu e te entrega. Pense nisso e deseje querer mudar de nível, no nível da fé que você anda. Você se lembra de Estevão? Estevão, quando foi apedrejado, quando ele estava sendo apedrejado, ele teve uma visão. E qual foi a visão de Estevão? Ele olhou e ele disse, eu estou vendo os céus abertos. Eu penso que isso aqui é a materialização disso que eu estou falando para você. Quando Estevão estava morrendo, um fiel servo do Senhor, que foi até a morte, por causa do Senhor Jesus, quando ele estava ali, entregando sua vida, sendo apedrejado, a visão é um céu aberto. E ele viu o Senhor sentado no trono, à direita. Além disso, ele disse que viu anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. Eu pergunto a vocês, o que é que esses anjos estavam fazendo? Eles estavam fazendo malhação, subindo e descendo? Como é aquele negócio que o pessoal faz? Crossfit. Eles estavam fazendo crossfit? Subindo e descendo? Não, querido. Eles estavam ligando o que há no céu ao que há na terra. Ele estava trazendo as coisas celestes para a terra. Era uma visão, na minha opinião, disso que eu estou falando. De que quando você serve o Senhor com revelação, os anjos te servem. Ele vai abrir portas para você. Ele vai te dar autoridade. E quando você pôr a mão sobre um enfermo e disser, seja curado em nome de Jesus, lá vem o anjo. Quando uma pessoa estiver possessa, você não vai precisar passar a noite toda lutando com aquele demônio, não. Você vai dizer, saia em nome de Jesus.
imediato, porque o que você ligar na terra será ligado no céu. A mesma autoridade que havia em Jesus vai te acompanhar. Por quê? Porque você tem a certeza de quem é o Senhor que você serve. Estão entendendo? Agora, querido, vamos para a pergunta. Pergunta que o Senhor me fez. Eu vou passar para vocês. Levanta a mão aqui. Quem tem o Senhor Jesus como seu Senhor? E segura. Levanta e segura. Ele é teu Senhor? O Senhor perguntou para mim, eu sou o teu Senhor? Qual foi a minha resposta? A mesma de vocês. Sim. E a pergunta do Senhor foi, e por que é que você vive para você? Se eu sou o seu Senhor, por que é que você vive para você? Durma com essa, meu irmão. Eu ainda não consegui dormir com essa. Por quê? Você sabe muito bem que Senhor, um exemplo de Senhor, é um cara que comprava um escravo. Ele pagava pelo escravo. Quando ele pagava pelo escravo, ele se tornava o quê? Dono do escravo. O escravo vivia para quem? 1 hora? 2 horas do seu dia? Meia hora do seu dia? Ou por toda a vida? Por toda a vida, querido. Quem aqui sabe, e hoje é dia de ceia, quem aqui sabe que o Senhor nos comprou? Pagou um alto preço, como nós cantamos. Pagou um alto preço. E ele se tornou o seu Senhor. E a pergunta é, se ele é o teu Senhor, por que é que você vive para você? É só pancada, irmão. Quando eu botar no meu caderno que eu for ler aquilo ali, é só pancada. Eu quero que vocês entrem nessa comigo, não ficar sozinho. Porque não é fácil, é conflitante. Eu sei que é conflitante. E eu sei o quanto é conflitante. Esse conflito já são de vários anos, não é da agora. É desde que eu aceitei Jesus. Mas, fazer o quê? A pergunta é, por que é que você vive para você? Se você tem os olhos do teu entendimento iluminado, você tem que viver condizente com o seu chamado. Condizente com a carreira a qual você foi chamado. Porque se não estiver sendo assim, ele não está sendo o teu Senhor. Você vai continuar fazendo as suas vontades. Fazendo as suas vontades. Existe uma diferença entre o Senhor que compra o escravo e o Senhor Jesus. Qual é? O Senhor que compra o escravo, após ele ter comprado o escravo, acabou, negão. Tu é escravo, tu vai fazer, nem que seja na base da peia, o que ele quer. Não tem opção, você é escravo. Você vai fazer, nem que você baixe na peia, o que ele quer. O Senhor Jesus é um Senhor diferente. Ele te comprou por um alto preço. E ele poderia, como nós vimos em toda essa palavra, ele era o único nessa condição de te comprar, de redimir a tua dívida, de redimir os teus pecados, de te tornar irrepreensível para ter relacionamento com Deus. Ele era o único. Nossa palavra hoje fala sobre isso. A revelação do Senhor Jesus como único, como unigênito. Ele é o único que poderia fazer isso. Mas ele não é como os senhores de escravo da terra, ou os dominadores da terra. Ele não te faz servir ele na pancada, na peia. Ele te faz servir a ele por entendimento, por revelação, por amor.
apesar dele ter te comprado, ele não te trouxe para a prisão. Porque os outros senhores, quando compravam um escravo, os levava para a algema, os levava para a prisão. O nosso Senhor, ele nos levou para a liberdade. Ele nos tornou livres. E nós temos o poder de decisão, se nós queremos ou não queremos servi-lo como deveria. Nós temos esse poder de decisão. E esse poder de decisão nós executamos todos os dias. Todos os dias. Eu estou aqui, na igreja TGF, desde o princípio. E sempre estive aqui envolvido e servindo. Mas eu me considero muito longe do que o Senhor queria que eu estivesse fazendo. E no nível que Ele queria que eu estivesse. Muito longe. E Ele me disse, porque toda pergunta do Senhor é uma pancada, por quê? Porque, na verdade, é uma pergunta, mas, ao mesmo tempo, é uma afirmação. É uma pergunta que é uma afirmação. Se Ele me diz, por quê? Se você me diz que eu sou teu Senhor, por que é que tu vive para ti? Ele está afirmando, querido, eu estou vivendo para mim. Então, a oração de hoje, dessa palavra, é que, de fato, o Senhor venha iluminar os olhos do nosso entendimento, para a gente ter a perfeita revelação de quem eu sirvo. Quando eu tiver a perfeita revelação de quem eu sirvo, eu vou andar em um outro nível de fé, querido. Eu vou andar em um outro nível de fé. Como eu disse, portas irão se abrir, autoridade, nível de autoridade vai chegar. Nível de autoridade ao ponto de você ligar o que está no céu à terra. Nós não temos a noção do que significa ligar o que está no céu à terra. Talvez nós tenhamos uma vaga percepção do que poderia ser isso. Ligar o que está no céu à terra. É chegar para um cara que já está morto há vários dias e dizer assim, come on, baby. Sai daí. E o cara sair, mano. É coisa desse tipo. Sem show, sem espetáculo. Hoje, querido, existe uma coisa me incomodando. Você pode pensar da forma que você quiser. Pense como você quiser. Mas existe uma coisa incomodando. A igreja está se ocupando em muita coisa. Em muita coisa. Tem se ocupado em várias coisas. Eu estava vendo a Marcha para Jesus em São Paulo, era o show. A marcha já tinha acabado e estava acontecendo o show. Eu chamo de show porque aquilo ali é um show. Estava lá lotado, não sei te dizer quantas pessoas tinha ali. 1 milhão, sei lá, não sei, muita gente. Enquanto os cantores louvavam lá, ou cantavam, o povo tudo... Arranja o celular, só para eu gosto de ensinar. Enquanto os cantores cantavam, o povo tudo, ó. Acenda o seu flash. Ei, irmão, vai lá no São João de Maracanaú, eles fazem a mesma coisa. Vai não? É, Ju, acenda o seu flash. Parava a canção, chamava o governador do estado de São Paulo. É um cara legal. Um cara legal. Acredito naquele cara como um cara correto. Mas escute o que eu estou querendo dizer. Aí o cara vem,
Fala lá o discurso dele. Canta mais outros cantores. Chama outro. Ex-prefeito de São Paulo. Ei, irmão, isso aqui é um palanque. Ou não é? É um palanque. Isso aqui é um palanque. Quando eu era mais novo, vocês são mais antigos, talvez não se lembrem, mas quando eu era mais novo, eu me lembro que tinha os comícios. Nós não tínhamos dinheiro para ir para o show, a gente ia para os comícios. Levavam uma atração, para o povo poder ser atraído, e chegava lá, botava os caras para falar no palanque. É tipo isso. A igreja sempre teve ligado. Igreja e política, igreja e poder. Mas uma das revelações que nós temos que ter a respeito de Jesus é que ele é rei, governador. Ele é o nosso governador. Ele é rei. Ele é o único que pôde juntar duas funções, a de rei e sacerdote. Ele é de fato o nosso rei, o nosso governo, e ele é de fato o nosso sacerdote. Essa visão nós não podemos perder. E o propósito da igreja, o maior propósito da igreja, ela pode usar várias ferramentas. Trazer cantores, ministros de louvor para adorar o Senhor. Não gosto muito desse comportamento, como eu estou dizendo para você, que as pessoas têm no lugar de estar adorando, estão filmando, estão batendo selfies. Enquanto o cara está adorando, a minha postura tem que ser o quê? Adorar com ele. Ele está me levando a adorar, ele está me ligando ao Senhor. É o que nós fazemos aqui na adoração da igreja. Enquanto o ministro está aqui, eu não vou ficar olhando para a performance do ministro. Ele está me conduzindo a uma adoração e eu vou com ele. Essa é a postura, que eu acredito que deve ser a postura correta. E a igreja tem um propósito aqui na Terra. E esse propósito, ele é muito maior hoje. Porque a igreja de hoje é a igreja que está preparando o caminho para a volta de Jesus. Ou você não acredita nisso? Mas como é que nós vamos preparar o caminho para a volta de Jesus se eu não tenho a perfeita revelação de quem é o meu Senhor e o que é que Ele quer que eu faça? O que é que Ele quer que eu faça? Ei, querido, o maior propósito da igreja é ligar o que está na terra ao que está no céu. E isso não se faz com entretenimento. Isso se faz, sabe com o quê? Com revelação. Quando eu tenho revelação, as portas são abertas e eu recebo autoridade. Era essa a palavra do Senhor Jesus. Hoje eu tenho um entendimento que não é sobre o meu chamado, o meu chamado. Muitos na igreja hoje estão focados no seu chamado, naquilo que eu vou ser no reino, naquilo que eu tenho que alcançar. Ei, irmão, para aí. O foco da igreja não é o teu chamado. O foco da igreja é o próximo, é o outro, é aquele que eu tenho que alcançar. Quando Jesus subiu aos céus, como está em Mateus 28, que ele ascendeu aos céus, a palavra dele para nós foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a minha função como igreja? Pregar a palavra de Deus. E o que é que essa palavra vai falar? Jesus, quando veio, ele veio apresentar o Pai. E eu estou aqui para apresentar o Filho. Essa é a minha função. E o meu chamado? O seu chamado é consequência. Aí eu sou o quê? Eu sou pastor? Eu sou evangelista? Ei, irmão, tu é crente. Para começo de história. Se tu é crente, tu tem um Senhor. O teu Senhor é o Senhor Jesus. E Ele quer de ti
que assim como chegaram para ti e apresentaram a pessoa de Jesus a ti, você também faça o mesmo, apresente a pessoa de Jesus ao seu próximo. Isso aqui é a essência do reino. Qual é a essência do reino? É alcançar a vida do próximo, porque o nosso Senhor e Rei e Sacerdote, Ele está voltando. E Ele conta comigo e conta com você, para quando Ele chegar, Ele ter uma igreja, assim como é o São João do Maracanã, 1.000 milhões de vezes, uma multidão, para Ele poder chegar e levar com Ele. Essa, na minha opinião, é a essência do reino. Eu trabalho para quê? Eu me envolvo na igreja para quê? Para ganhar o próximo. Não é para que o meu chamado cresça. Não é para que a minha figura apareça. O apóstolo, o bispo, a bispa. Eu acho que chegou num nível que eles estão, talvez daqui a pouco eles vão inventar outro, o duplo bispo, sei lá, vão inventar outro negócio aí. Porque o nível está aumentando, eles querem aumentar o nível e não tem mais palavra. Né? Aí fica o apóstolo, o bispo. Eu não estou dizendo, querido, que é errado o cara ser chamado de apóstolo ou de bispo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que tem que crescer, o que tem que aparecer, é a pessoa do Senhor Jesus. E essa é a minha função. Lembra como é que eu comecei essa palavra? Eu comecei essa palavra falando para vocês do louvor que eu ouvi e que o Senhor ministrou essas coisas ao meu respeito. O louvor diz: importa que ele cresça. Qual é a essência do trabalho no reino? A importância que eu eleve o nome de Jesus. Que eu faça com que ele cresça, que ele apareça. É ele que tem que crescer, é ele que tem que aparecer. E o resto é sombra. A música diz que ele cresça maior do que toda sombra que a gente projetou. Essas outras coisas que nós estamos fazendo, muitas delas são apenas sombra. Projetada por nós. Apenas sombra. O que é a sombra, querida? A sombra é um reflexo. É apenas, a luz incide sobre algo, a luz incide sobre esse púlpito, e aqui eu tenho o reflexo disso aqui, do púlpito. Ei, irmão, nós não somos sombras, e nem estamos aqui para criar sombras, projetar coisas, criar coisas, sombras. Nós temos que ser a sombra, sim, mas a sombra que é o reflexo, como eu falei do púlpito, o reflexo dele. Ele é tão grande que eu me torno o reflexo dele. Ele me cobre e eu me torno o reflexo dele. Que ele cresça e eu diminua. É João Batista no deserto dizendo: tem importância não. O discípulo de João chegou para João: ei, João, cara, é o seguinte, os teus discípulos, a tua igreja está esvaziando. Os caras estão indo lá para a igreja do teu primo Jesus. Comportamento de João: não pode. Eu sou o cara. Não. Comportamento de João: que ele cresça e eu diminua. Essa é a essência de quem tem consciência da pessoa de Jesus e tem consciência a quem serve e tem consciência o que tem que fazer aqui na terra. Uma vez que nós viemos apresentar a pessoa de Jesus, nem que seja para uma pessoa, e essa pessoa receba a palavra e tenha a revelação da pessoa de Jesus, e a sua vida seja mudada, eu tenho certeza que ao chegar lá no céu, o Senhor vai dizer: vinde, meu filho, vinde servo, bom e fiel. Eu não necessito ter um ministério de 50 mil pessoas, porque eu posso ter um ministério de 50 mil pessoas, mas eu posso não estar fazendo com a revelação que Deus me deu para fazer. Eu posso estar engrandecendo na bandeira daquele ministério, na placa daquele ministério, a mim mesmo.
Isso não é a vontade do Senhor para nós, não é a essência do reino. A essência do reino é que ele seja pregado a todas as nações, até que ele venha. Até que ele venha. E ele está vindo para nos buscar. Eu quero nessa tarde, querido, eu sei que tem gente aqui que não é crente. Eu sei que tem gente aqui que está dando um passeio. Foi dar um passeio. Eu quero te dizer que essa mensagem também é para você. É mensagem de crente ou de ex-crente. Se pode dizer que tem ex-crente, ela é para você. O Senhor hoje está te dando uma oportunidade de você ter revelação da pessoa de Jesus. Ele está te dando hoje uma oportunidade para que você faça o caminho de volta. Alinhe o seu caminho. O louvor pode vir. Alinhe o seu caminho. Por quê? Vou te fazer a pergunta que o Senhor fez para mim. Eu sou o teu Senhor? O que é que você pode responder a Jesus hoje? Ele é o teu Senhor? Agora tem aqui, querido, uma revelação a se fazer. A autoridade para ligar as coisas do céu à terra é daquele que é filho. A autoridade para ligar as coisas que há no céu à terra é aquele ao qual o Senhor é seu dono, é o seu Senhor. Se você foi dar um passeio, ou se você não conhece a pessoa de Jesus, você não está com essa autoridade dada por ele. Lembre que eu falei da chave que abre portas e da autoridade que é dada. Isso aqui só é possível se você tiver a revelação do Senhor Jesus e se você estiver sendo servo dele, filho dele. Então hoje o Senhor está te dando uma oportunidade para que você escute essa palavra e não apenas escute, mas que você escute e corra, se apresse em mudar a rota da tua vida. Porque a nossa vida, ela é hoje, mas ela pode não ser amanhã. Há uma noção para as pessoas que eu tenho tempo, eu ainda sou jovem, eu tenho tempo. O tempo é hoje. O tempo é agora. Aquilo que você pensa que é bom, que é prazeroso, está te destruindo. Porque bom e prazeroso é servir ao Senhor. O orgulho de minha vida, que alegra o meu coração, é hoje eu estar aqui e eu poder apontar para você, você que é visitante e não me conhece, poder apontar para você aqui o meu filho, mais velho, primogênito. Cadê o outro? Levanta aí, Pedro, você cadê tu? Tu não veio? Acho que ele não está aqui não. Mas o meu filho também é daqui, o outro mais novo. Poder saber que o meu filho está aqui. Lá atrás, a minha nora segurando o meu neto. Aqui a minha mulher. A minha casa servindo o Senhor é o meu tesouro e orgulho. E qual é o seu tesouro? Qual é o seu orgulho? Você está servindo ao Senhor? Você está no caminho do Senhor? Hoje é culto de ceia. Quero que você leve essa reflexão com você. E não perca tempo. Se você quiser mudar o seu procedimento, o seu caminho, eu não preciso cantar aqui um louvor, te emocionar, para que você venha aqui à frente. Por quê? Porque não é sobre emoção.
É sobre Ele. É sobre o que Ele é. É sobre o que Ele fez. É sobre o amor que Ele derramou sobre mim e sobre você. Não é sobre emoção. É algo maior, muito maior. É sobre aquele que é o governador da minha vida. O pastor, o sacerdote. Aquele que é de fato o meu Senhor. E é para mim um prazer servi-lo. É para mim um prazer servi-lo. A minha vida não é como a vida passada, onde as minhas alegrias eram alegrias passageiras. Era uma festa, era uma música, era uma dança, era um lazer. Eu tenho tudo isso, posso ter tudo isso, mas eu tenho algo muito, 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 muito maior do que qualquer riqueza. Eu tenho o Senhor como meu Senhor. É sobre Ele. E é por isso que eu estou hoje aqui, nessa ceia, relembrando tudo que Ele fez por mim. E na certeza de que cada vez que eu estou aqui, relembrando o que Ele fez por mim, eu estou cada vez, cada dia, mais perto de me encontrar com Ele. Alguém para o Senhor Jesus? Alguém para se reconciliar hoje? Venham os diáconos. Vamos celebrar nossa ceia.